Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém. A nossa mensagem hoje, ela baseada numa passagem muito conhecida, está lá aqui na nossa tela. Eu vou, resumidamente, falar. Jesus, quando andava, numa certa ocasião, ele mandou que seus discípulos passassem por outro lado do lago, da Galileia. E ele foi orar. Está preocupado, ele foi orar. E conta o Evangelho que o barco estava longe, mas as ondas do mar começaram a açoitar o barco. Deu uma tempestade. Eles tinham deixado lá um barquinho para Jesus, que mandou eles passarem. Ficou um barquinho lá para Jesus passar também. E eles ficavam olhando, né? Cadê Jesus? E a tempestade chegou. E Jesus foi até eles, estou falando dos versos. Foi até eles e andando pelo mar. Eles assustaram, acharam que era um fantasma e gritaram socorro, né? Ficaram apavorados, achando que era um fantasma. Estavam afogando, achando medo de afogar. Amados irmãos, o mundo está se afogando nas depressões que viram síndrome do pânico, nas tristezas inexplicáveis, no medo do futuro, nas angústias mais variadas, às vezes sem saber por quê, sem motivo, né? Há também, pasmem, angústia entre os pastores que ensinam as Escrituras, mas falam, eu vou esperar até a semana que vem. E esse fenômeno vai crescendo indefinidamente. Agonias, vontade de morrer, que acontece com todo mundo. As pessoas sãs, de vez em quando, sentem vontade de desaparecer. Aqueles dias em que se tivesse a opção de apertar aquele botãozinho do delete, de nenhum, de coisa nenhuma, de coisa alguma, de nada, o indivíduo faz. Se não doesse, se não tivesse o inferno. É o medo que mantém muita gente sem fazer o autoextermínio. O medo do inferno mantém as pessoas vivas. Só porque até agora o inferno é pior que a vida dele. Mas vai chegar um dia em que a vida presente fica tão angustiosa, que o inferno deixa de ser um freio para esse ato de autoextermínio. Isso a gente vê acontecendo toda hora, crescendo no planeta, todo lugar, em todas as direções. É assim que as coisas vão se manifestando nos corações das pessoas. Não escolhe fronteira, política, religião, grupo religioso, denominação, atinge qualquer pessoa. Os ricos, os pobres, vitima os filhos, vitima os netos, os parentes, os conhecidos, os grandes, pequenos, os crentes, os descrentes. Antigamente isso ocorria com aqueles grandes pensadores, ou os desiludidos, porém, que provaram de tudo, né? E o coração continuou na mesma aflição. Na agonia, desespero, inexplicável infelicidade, é quando as pessoas olham, começam a olhar para os montes e dizem, caem sobre nós. Multiplica as orações. Senhor, me leva sem dor durante a noite. É gente saudável, gente bonita, gente jovem, gente que tem, gente que pode, gente que não tem, gente pobre, é um vazio. O pobre faminto, o rico apaixonado, abastado, sente vontade de morrer. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo.
O que mais acontece conosco, amados, é que na hora da tempestade nós achamos que Deus não se importa conosco. É impossível, amados, vivermos sem enfrentar as lutas, sem enfrentar a tempestade. E se você está enfrentando uma, você não é a exceção. Um desemprego, você não espera, mas o vendaval vem. As tempestades da vida não mandam mensagem. Nem no celular, nem no WhatsApp. Não mandam aviso, elas chegam de súbito, sem pedir licença. Muitas vezes somos apanhados de surpresa e ficamos profundamente abalados. Mas, como cristãos, devemos estar preparados para essas tempestades. Sim, a semelhança da tempestade que sobreveio aos discípulos da Galileia. Do mar da Galileia, as tempestades da vida nos sobrevêm. Também são perigosas e escapam do nosso controle. É alguém que vai ao médico para um exame de rotina e descobre que está com uma doença grave. Isto abala a família, a paz da família. É um jovem que sai da universidade e não consegue emprego. Tive muitos alunos assim que ficaram preocupados. Uma situação adversa que você nunca esperou acontecer na sua vida e transtorna a sua existência. Entre os queridos que partem, deixando grande saudade. Amados, as tragédias que mencionei, as tempestades da vida, não anulam a bondade de Deus. Nesse texto, Jesus tinha passado o dia todo ensinando sobre o reino de Deus. No final da tarde, ele mandou que os discípulos, passassem para o outro lado da margem, outra margem, e eles ficaram olhando o horizonte de dentro do mar. Dentro de Jesus viria no barquinho que eles tinham deixado. Todos os discípulos estavam no mesmo barco, como nós estamos no mesmo barco. O que acontece com o justo, acontece também com os injustos. Isso não era novidade para Jesus. Essa sensação de insegurança que temos é porque achávamos que não havia solução no Evangelho. Como Deus agiria nessa hora? Nós estamos preparados para a chegada de Jesus? Muitos olham no horizonte e não veem sinais de Jesus voltando. Jesus, então, abandonou o barquinho deixado pelos discípulos, os métodos convencionais, e veio andando sobre o mar. Jesus está vindo, andando sobre as águas, é um fantasma. No Evangelho de Mateus está escrito que o barco era varrido pelas ondas. A tempestade provoca medo, porque ela é maior do que nós. Muitas vezes a tempestade das vidas chega assim sobre nós de forma repentina e tão intensa que deixam as estruturas das nossas vidas abaladas. Põe por terra tudo aquilo que levou anos para ser construído. A maioria de nós não consegue perceber a graça de Deus em movimento nesse tempo de angústia, do vento contrário. A graça está vindo todo dia, mas a gente não está conseguindo reconhecer a manifestação da graça no nosso poder, porque ela não combina com aquilo que a gente imagina. Enquanto todos nós ameaçamos afogar nas angústias, habitando o mesmo barco, de vagas, de onda, de pânico, de medo, ele, Jesus, vem em nossa direção. É um fantasma. Os discípulos ficaram aterrados. Jesus disse, não temais, tem de bom ânimo, sou eu. Se Jesus é o que disse ser, e eu creio que ele é, como de fato é, você tem que crer que ele é,
que a palavra dele realiza. Saibam disso. Ainda que não controlemos as tempestades, o endividamento, as doenças, a rebeldia de um filho, a morte, mas tempestade alguma nunca foge do domínio de Deus. Nem não temais, tenha bom ânimo. Quer dizer, irmãos, que muitas vezes nós atraímos tempestades na nossa vida. Quando não lemos, quando não observamos os alertas de Deus. Quando não lemos os avisos de Deus. Você tem enfrentado a tempestade em sua vida pelo fato de obedecer a Deus? Ou tem enfrentado essa tempestade pelo fato de desobedecer a Deus? Pedro, afundando, pediu socorro. Jesus disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Andaram juntos, entraram no barco e chegaram com segurança. Ouça, ser crente não é viver protegido numa estufa espiritual, livre de toda faculdade, dificuldade, problemas. Não, o céu não é aqui. Tem muita gente que acha que ser crente, participar de uma igreja, está livre de todos os problemas. Mas a vida com Jesus, verdade seja dita, não é somente de calmaria e tranquilidade. Está sujeita a enfrentar terríveis tempestades, iguais como enfrentaram os discípulos lá no Mar da Galileia. Jesus sabia da tempestade. Foi surpresa para os discípulos, mas não foi para Jesus, porque ele estava no plano de ensino para aquele dia. E aquela experiência ajudou os discípulos a entenderem que nas tempestades da vida podemos e devemos confiar em Jesus. Amém? Amado, se você está vivendo em obediência a Deus e vê uma tempestade terrível sobre você, aprenda essa experiência prática a ser uma pessoa mais confiante em Jesus, em Deus. Salmos 46 diz, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Jesus diz ainda, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém? Estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então precisamos constantemente da palavra para lembrarmos que Deus está conosco. Às vezes estamos como os discípulos, na embarcação, sendo açoitados, para lá, para cá. Quando estamos atemorizados, estamos temporariamente incapazes de perceber esta verdade bíblica, esta promessa. E por isso, se faz necessário ouvir o que diz a palavra de Deus. Tem de bom ânimo. Tire os teus olhos das coisas que está acostumado há tantos anos. Suas convicções erradas, suas raízes de amargura, seu egoísmo, e que estão fadados à frustração, porque só foram invenções, convicções humanas. Quantas vezes, nas horas difíceis, quando nossos recursos estão esgotando, quando a nossa força acaba, também nos voltamos a Deus e gritamos com pequena fé, salva-nos, Senhor. Senhor, salva-nos. Está angustiado? Rasga isso de dentro para fora e grita, socorro, Jesus. Ele não é um fantasma, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o cabeça da igreja que comprou com seu sangue, ele nos comprou. É ele que diz, nunca, jamais te abandonarei, de maneira alguma. Olhei nas direções erradas, perdi o foco, perdi a esperança, perdi a alegria, perdi a confiança,
Perdi a certeza, estou afogando. Socorro. Todos nós somos homens de pequena fé. Duvidamos. Mas isso não é novidade para Jesus. O que ele espera de você é que tire as miragens e com sinceridade absoluta, ouça esta voz. Tem de bom ânimo. Não tem mais. E quem crer assim, vai atravessar esse tempo. Vai atravessar essa hora, enquanto aguardamos a volta do Senhor. Criamos na palavra de Jesus. Tem de bom ânimo, não tem mais. Deus se preocupa em estar conosco. Deus deseja estar junto com o seu povo. Ele é o único capaz de dizer: vinde a mim, eu vos aliviarei. Eu mesmo vou aliviar vocês. Seja qual for, saiba que Jesus pode aliviar tua sobrecarga, descansar a tua alma, dar a sua vida com Deus, te dar a vida eterna, aliviar a tua dor. É um convite feito a todos. Não importa o motivo nem quantos são. Esse todos significa que não há impossíveis, ninguém fica esquecido, o poder não acaba. O amor é a atenção indistinta. As pessoas não... Deus, né, não escolhe as pessoas. Qualquer um que entender e quiser vir, pode vir. Venha até Jesus. Em nome de Jesus.